Completa do crime que chocou a cidade de Porto Seguro. A propósito, essa história da Renata, de 20 anos, a babá, que confessou ter matado o próprio filho, o bebê de 2 meses e meio, repercutiu no Brasil inteiro. Ontem, quando eu saí aqui do balanço, esse era o assunto comentado em praças, né, em todos os lugares. A crueldade, a barbaridade, a insanidade desta mulher. A criança que foi assassinada pela própria mãe no último sábado. Ela chegou a alegar que a criança estava desaparecida, mas logo depois confessou o crime bárbaro. A reportagem é de Gabriela Caldas, as imagens de Carlos Mendes, a primeira reportagem do Balanço, na tela. Acompanhar a reportagem completa da Renata. Agora, que chocou, não tenha dúvidas disso, é um assunto mais comentado em redes sociais, por onde se passa, toda a conversa termina nesse caso bárbaro. As pessoas não conseguem entender, porque mãe é sinônimo de proteção e de repente acontece algo nesse sentido. Eu dizia ontem aqui na abertura do Balanço que a reportagem ia fazer você chorar. E muita gente chorou durante a reportagem. Claro, até nós ficamos aqui altamente emocionados com tudo que aconteceu. Ela está na cadeia e a história é contada agora na tela Balança. Natan Vitor Cerqueira de Jesus, de apenas 2 meses, estava desaparecido há 2 dias em Porto Seguro. A mãe, Renata Cerqueira, de 20 anos, procurou a nossa equipe e disse que o filho tinha sido levado de dentro de casa enquanto ela lavava roupa, mas o caso teve uma reviravolta. A população do bairro Baianão, onde a família de Natan mora, organizou uma passeata pela paz na tarde desta segunda-feira devido ao desaparecimento do garoto. Renata participou da caminhada e, quando chegou em casa, informou à polícia que alguém teria invadido a residência e colocado uma panela de pressão em cima do fogão que ela estava sem coragem de abrir. Os policiais logo confirmaram que era o corpo do bebê, porém desconfiaram da versão de Renata e ela foi conduzida à delegacia. Depois de 4 horas de depoimento, ela confessou o crime. Ela falou o seguinte, que ela pegou a criança pelas pernas, enfiou a cabeça da criança no vaso sanitário e afogou. Então, depois que a criança não mais se mexia, ela retirou, colocou a criança no chão e partiu a criança em 3 pedaços. Colocou o corpo dentro de uma panela de pressão e a cabeça ela enrolou e colocou em cima do guarda-roupa. Doutor, quando a polícia foi chamada na casa que ela encontrou essa panela, a polícia naquele momento ali já tinha certeza que ela tinha matado a criança? A gente tinha um grande indicativo que ela teria a possibilidade dela ser da mãe ser a autora do crime, mas a gente precisava de mais informações que foram junto com a perícia, com o levantamento que foi feito, mais a ouvida das pessoas e em seguida, depois de muita conversação, a confissão dela, a gente chegou ao resultado final com a confissão dela e a elucidação do crime. Só depois de ouvir o pai da criança, a avó da criança e depois as informações trocadas que ela estava trazendo, a gente percebeu que tinha alguma coisa de errado. Também no levantamento cadavélico, no local onde a criança foi encontrada, a parte do corpo da criança que estava em cima do guarda-roupa, isso tudo levou a gente a entender que só poderia ser a mãe que praticou aquele crime. No sábado, ela escondeu a panela a panela de pressão em uma parte mais alta da prateleira da casa. E na segunda-feira, ontem à tarde, na hora de sair para a passeata, para a manifestação em prol do aparecimento da criança, ela retira a panela de cima do negócio e coloca em cima do fogão, né? E quando retorna da passeata, a mãe percebe e aí vê que a panela estava com peso que não é normal e com mau cheiro. E aí aciona a polícia e quando abre, a criança está dentro.
ela não convivia com o pai, que se separou do pai da criança na gravidez. E ele insistia em retornar ao relacionamento, só que ela não queria. E isso ele sempre insistindo, dizendo que ia ficar com ela de qualquer jeito, ia ficar. Isso foi atormentando ela até que ela chegou no sábado e matou a criança. Doutor, ela deixou claro que fez tudo sozinha. Ela mostrou em algum momento arrependimento por toda essa situação? Ela agiu sozinha, tanto que na hora que ela matou a criança, ela estava em casa só. A mãe dela chegou logo depois, mas ela já tinha lavado o banheiro onde ela executou a criança e já tinha lavado as roupas dela, né? Ela demonstra arrependimento, ela fala que não entregou o corpo porque estava arrependida, estava com medo, mas o arrependimento a gente não... Ela fala que está arrependida, né? Mas a gente não percebe. Ela disse que ocultou o cadáver porque ela ficou com medo. Ela ficou com medo de acontecer alguma coisa. Doutor, ela vai responder aí a quais crimes agora? Ela vai responder por homicídio qualificado, ocultação de cadáver e falsa comunicação de crime. Segundo a polícia, o crime aconteceu no mesmo dia que ela prestou queixa pelo suposto rapto e escondeu o corpo dentro de casa. Ela não quis dar a entrevista, mas confirmou que tudo fazia parte do seu plano para não ser presa por homicídio. Por que você falou que seu filho estava desaparecido? A equipe de reportagem foi até sua casa, você chorou. Fazia parte do plano essa história? O corpo de Natan foi enterrado no cemitério Pousada Eterna. Os parentes não se conformam com a crueldade de Renata ao matar o filho. Eu teve a certeza que foi ela, mas esperando o resultado dos exames para ver se foi algum surto, algum, sabe, algum psicológico, porque não tem explicação não, ela só trabalhava para o menino, ela só vivia para o menino. Ninguém via a Renata fazer mais nada para ela, a não ser para a criança. Sinto acabada, para mim acabou, né? Muito destruído, muito tristeza, né? É muito difícil, não tem nem palavras para falar. Renata está na delegacia de Eunápolis, a 60 quilômetros de onde ocorreu o homicídio, e aguarda decisão judicial para ser transferida para o presídio. Renata, pois é, Gabriela, exatamente isso. Está na delegacia da cidade de Eunápolis e, obviamente, que será transferida posteriormente, dependendo da decisão da justiça. E claro que ela vai para o presídio e vai responder aí por esse crime. Que absurdo, ocultação de cadáver, infanticídio, ocultação de cadáver. Falsa comunicação policial. Veja que a Gabi pergunta e ela balança a cabeça, se tinha premeditado tudo isso. Ela balança a cabeça, planejou tudo isso aí. Não tem corpo de jurado que absolva uma mulher dessa, o conselho de sentença que absolva uma mulher dessa. Momento algum, aí é pena máxima. 30 anos de prisão, a pena máxima estabelecida pelo Brasil, pelo país. A mulher colocou a camisa ainda, gente. Foi para a passeata, clamando por justiça, por paz, em busca do bebê desaparecido. Envolveu terceiros, a família, amigos, vizinhos, a comunidade. Onde ela dizia abertamente aqui na tela do balanço, de que alguém entrou na casa dela, uma mulher pegou o bebê, entrou em um carro e desapareceu. Tudo foi tramado, tudo foi projetado, arquitetado por ela. É muita frieza, gente. Matou o bebê no sábado no vaso sanitário, como narrou o delegado. Depois separou a cabeça do corpo, e fatiou em 3 pedaços o corpo do bebê. Colocou numa panela de pressão, deixou dentro do guarda-roupa. Foi para a passeata e antes de sair colocou a panela em cima do fogão. A família acionou a polícia, o mau cheiro era tamanho dentro de casa. A polícia chegou, os peritos constataram aí de que era o corpo da criança, do próprio filho dela, que estava dentro da panela de pressão. Presa, e repito o que eu disse ontem, isso aí tem que apodrecer na cadeia. O inocente, uma criança que veio ao mundo e a mulher vai e mata. Primeiro ela contou a versão de que a criança escorregou quando ela dava banho na criança e a criança acabou batendo a cabeça na banheira e por isso teria morrido, o que não justifica a ocultação. E depois ela contou a versão verdadeira ao delegado do que ela tinha feito. Matou a criança dentro do vaso sanitário, afogada.
e depois fatiou o corpo. É muita crueldade, é muito canibalismo, sei lá quais são os adjetivos que a gente deve colocar para uma mulher como essa aí. A delegada regional aí ao lado do delegado titular que investiga o caso também disse, né, que ficou chocada com tudo isso. Com a vasta experiência na área policial, mas ficou chocada com tudo isso. E não é para menos. Todos nós estamos chocados. 12:12.